pede pra sair. O Renato Gaúcho pediu para sair. E pedir para sair numa reta final de temporada parece que não é novidade para o Renato Gaúcho, não. Você vai lembrar que quando ele comandava o Flamengo, depois de ser eliminado da Copa do Brasil, o Renato Gaúcho pediu para sair. A diferença é que a diretoria do Fluminense falou, ok, quer sair, vai. E a do Flamengo, àquela época, disse, não, fica, Renatinho, por favor, fica. Eu quero falar sobre isso porque o Fluminense está vivo. O Fluminense está vivo na Copa do Brasil, bem vivo, inclusive. Está aí perto de ser campeão da Copa do Brasil. O Fluminense, de acordo com o Renato Gaúcho, está muito bem no Campeonato Brasileiro. Palavras dele. Eu quero falar um pouco sobre esse pedido de demissão, mais uma vez, do Renato Gaúcho. Porém, contudo, entretanto, todavia, principalmente eu quero falar sobre essa metralhadora que ele disparou para a mídia, né? Ele disse que o problema são os entendidos. Quero falar um pouco sobre esses entendidos, porque acho que ele colocou todo mundo no mesmo balaio. Professor Renato Gaúcho, fala o que você falou, que depois a gente vai reagir aqui. Mas eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer, ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro e estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense também, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, gente. Eu vou começar pelo modus operandi, né? Modus operandi do Renato Gaúcho. Para quem não lembrava, você é torcedor do Fluminense que não lembra, o Renato Gaúcho já fez isso, tá? Na época ele estava na final da Libertadores da América com o Flamengo, perto de enfrentar um Flamengo e Palmeiras, só que aí na Copa do Brasil ele caiu, tomou 3-0 do Atlético Paranaense e pediu para sair. Pediu para sair porque sempre tem algum motivo. À época ele dizia que com dinheiro ele ganharia as 3 competições, né, quando era do Grêmio. Aí foi para o Flamengo com dinheiro, não conseguiu vencer nada e parece que a ideia dele era assim, olha, eu saio antes para poder depois dizer, não, mas é porque eu não cheguei até a final da Libertadores, se eu chegasse eu ia pelo menos ser campeão da Libertadores. Parece que geralmente essa seria a ideia ali do discurso do Renato Gaúcho. Para mim, a coisa parecida acontece agora no Fluminense. Ao pedir para sair, o Renato Gaúcho vai dizer lá na frente que deixou o Fluminense bem, como ele disse, tá? Ele disse que deixou o Fluminense bem no Campeonato Brasileiro e o Fluminense está aí perto de ser campeão da Copa do Brasil, muito perto. Ele vai poder guardar na memória dele como se ele não tivesse fracassado nessas 2 competições. Talvez seja por isso que ele tenha pedido a demissão. Fato é que é muito ruim para o Fluminense sair nessa reta final. Você deixa o time na mão, agora você tem apenas o mês de outubro e novembro e ali um pedacinho de dezembro para decidir as competições. É a hora que o treinador tem que ficar, é a hora que ele tem que corrigir os problemas que ele já identificou. Não dá tempo do Fluminense recomeçar um trabalho do zero. Vai ter que tentar ali apagar o fogo, só que geralmente nesses momentos você acaba apagando fogo com gasolina. Geralmente você tende a piorar um problema que está ali visível, porque o treinador que está lá, o comandante que está lá durante a temporada, se ele não sabe resolver o problema dessa eliminação ontem contra o Lanús, ou ele é muito fraco, e aí você vai decidir o que você acha do Renato Gaúcho, ou se ele não conseguiu, ninguém vai conseguir. E aí já trago para você aqui um segundo ponto, né? Eu vou chegar lá onde eu quero chegar, nesse papo dos influencers, dessa todo mundo acha que sabe o cacete. Bom, vou falar disso. Eu só antes quero passar também por um paralelo importante. Como pode um clube chegar numa semifinal de Copa de Mundo de Clubes, né? Da Copa do Mundo de Clubes. Como pode esse clube chegar tão longe lá e perdendo uma peça apenas, perdeu o Arias. E em perdendo o Arias, você parece que desaprendeu a jogar, tanto é que o Fluminense volta da Copa do Mundo, toma uma série de porrada, depois consegue se estabilizar, etc, vai passando, vai avançando na Copa do Brasil, vai avançando ali na Sul-Americana e agora cai pro Lanús na Sul-Americana. Não pode, é essa inconsistência do futebol brasileiro que me mata, é essa inconsistência do futebol brasileiro, essa inconstância, para ser mais justo com o termo, essa inconstância do futebol brasileiro que me mata e que me faz querer estudar cada vez mais por que somos tão inconstantes. Você não pode ficar entre os 4
numa Copa do Mundo de clubes e depois ser eliminado para o Lanús na Série B da América. Ora, se você não consegue nem estar na Série A da América, que é a Libertadores, você está já na Série B. A Sul-Americana são os piores times da América. E dentro dos piores times da América, você não consegue ir até a final? É estranho para mim. Essa inconstância é o motivo do meu estudo do futebol dioturno. É para isso que eu estou estudando, é para isso que eu quero ser treinador, para entender onde está o problema. Porque não pode ser apenas a troca do Arias. E para fechar, Renato Gaúcho, eu tenho um alerta para te dar. Se você não gosta da crítica, sempre você foge, você nunca veste a carapuça e nunca diz que o problema pode ser você. Se você não gosta das críticas, é melhor parar de trabalhar com futebol, Renato, porque a tendência é que nós, deste lado de cá, nos especializemos cada vez mais. Antes era difícil você ter acesso ao conhecimento do futebol. Hoje não é difícil. Hoje qualquer pessoa que quiser estudar futebol tem aqui no YouTube de graça. Eu aqui no canal do Felipe Fontoura tô direto ensinando os novos termos, ensinando algumas coisas táticas para você que está aí do outro lado, direto aqui aprendendo e repassando para você meu conhecimento. Por isso, Renato Gaúcho, se você achava ruim, vai ficar pior. A mídia está se especializando, a mídia está fazendo cobranças mais inteligentes, a mídia está fazendo perguntas mais inteligentes, e quando a mídia te faz pergunta mais inteligente, ou você está preparado para responder, ou você abandona mesmo, ou você pede para sair. O que não dá é para ficar comprando essa briga eterna contra alguém que está te fazendo uma pergunta na coletiva, contra um torcedor, contra uma entidade que está sempre criticando o seu trabalho. Isso é normal, Renato. Se você escolheu trabalhar com futebol, você jogou futebol, depois escolheu continuar à beira do campo, e isso te incomoda, talvez seja a hora realmente de fazer como você disse na coletiva. Eu vou descansar e vou parar de pensar nisso. Deixa que quem vier agora assuma e trate como os influencers, como os comentaristas querem. Diretorias do Brasil, diretorias do mundo. Quando o treinador não quiser mais continuar, não tenta insistir, não tenta segurar, porque o Flamengo fez isso e acabou perdendo também a Libertadores. Ah, Felipe, quer dizer que se outro treinador chegasse naquele dia, depois da demissão, do pedido de demissão dele contra o Atlético Paranaense, o Flamengo ia ser campeão da Libertadores? Não sei. Eu sei que ao continuar com o Renato Gaúcho, ele perdeu a Libertadores. Isso é a certeza que eu tenho. Em continuar com alguém que não quer mais estar ali, a certeza de que você vai perder. É isso, meus amigos e minhas amigas. O que você achou do episódio da demissão do Renato Gaúcho? Comenta aqui embaixo. Se você não conhece meu canal, seja bem-vindo. Este é o canal do professor Felipe Fontoura. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, manda para mais pessoas e vem debater futebol comigo. Se você gosta de debater futebol com inteligência. Se você prefere gritaria, estardalhaço e patifaria, tem outros canais melhores por aí. Hasta la próxima, bebês. Eu fui. Tchau.